Olá a todos, espero que todos estejam bem e que possam aproveitar este vídeo em que nós trazemos a mensagem do último domingo, 13º domingo após Pentecostes. Que Deus possa abençoá-lo, abençoar a família, abençoar a sua casa. A nossa reflexão está baseada no texto de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Lucas, capítulo 14, versículos 25 até 35. E eu tomo a liberdade de fazer esta leitura para vocês. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Este é o texto para a reflexão e nós vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, amado Pai, pedimos que o Senhor abençoe esta meditação, abençoe a pessoa que terá contato com este vídeo e que neste momento o Espírito Santo possa atuar para que conceda entendimento e compreensão. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu estimado irmão, minha estimada irmã, nós estamos no 13º domingo após Pentecostes e um tempo de crescimento. Lembrem-se, o crescimento no discipulado. Muitas vezes nós vamos perceber que nesta vida tudo vai ter um preço, tudo vai ter um custo. E quando eu digo isso, não é apenas me referindo a aspectos financeiros, mas a tudo. Se alguém quiser se tornar um bom profissional, vai ter um preço a se pagar por isso. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que se empenhar, se dedicar, fazer estágios, vai ter que passar por uma série de fases, vai ter que deixar de fazer coisas que gosta para se esforçar ao máximo em ser esse bom profissional. Alguém que deseja constituir família, que deseja se casar, vai ter um alto preço para pagar por isso. E não apenas o da festa do casamento, não é mesmo? E quando esse casal quiser ter filhos, é um sonho de muitos, mas também haverá um alto preço a se pagar na criação desses filhos. E também, se alguém não quer constituir família e quer viver sozinho, também vai ter um alto preço a se pagar por isso. E todos nós percebemos que não importa o que nós façamos, exigirá
sacrifícios, exigirá muitos esforços de nossa parte. Caso contrário, nós não conseguiremos realizar aquele sonho que temos. Mas pastor, existiria algo em que nós não precisamos pagar, em que não há custo, em que não precisamos empreender esforços para conseguir? Existe. Chama-se salvação. O bem mais precioso que temos, aquilo que de fato nos traz consolo e alívio e a certeza da vida eterna, nós só conseguimos porque nós nos esforçamos 0%, nem 0,00001%, porque tudo foi feito por Jesus na cruz. Não pagamos para sermos salvos, não há um custo a se pagar. Jesus já pagou tudo. E essa é uma ótima e maravilhosa notícia, não é mesmo? Mas nós não podemos confundir o custo que não precisamos pagar para ser salvos com o custo que é seguir Jesus. O texto que eu trouxe para vocês do Evangelho de Lucas traz exatamente isso. Nós vimos que Jesus está rodeado por uma multidão. Pessoas estão ávidas em verem Jesus, em tocarem em Jesus, em ouvir Jesus. Mas nós poderíamos nos indagar nesta igreja cheia, digamos assim. Pensem, uma igreja lotada, abarrotada de pessoas. E às vezes existem, São casos raros, mas tem. Será que todos lá estão pelo motivo certo? Sabemos que muitas pessoas procuravam Jesus porque queriam ser curadas, e somente isso. Sabemos que muitas pessoas procuravam Jesus porque queriam alguma espécie de alívio para o sofrimento, como se Jesus fosse um analgésico. Sabemos que muitas pessoas procuravam Jesus porque queriam comer. Eram necessidades que as pessoas precisavam suprir. E ao ouvirem falar que Jesus era um homem que realizava milagres, corriam ao encontro dele. Por isso Jesus se dirigiu àquela multidão e perguntou: vocês querem pagar o preço de serem meus seguidores? É claro que Jesus não falou exatamente nestes termos, e eu trago aqui exatamente como Jesus falou, mas pense, Jesus não quis enganar ninguém. Jesus não falou: me sigam que tudo vai ser perfeito, tudo vai dar certo na vida de vocês, e vocês não vão precisar de nenhum sacrifício. Jesus não falou isso, muito pelo contrário. Jesus falou: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E aí? Como foi a morte de Jesus? Foi uma morte tranquila? E Jesus então cita o exemplo da construção de uma torre. Quem em sã consciência vai construir uma torre sem antes se preparar adequadamente, sem antes avaliar se vai ter todo o valor necessário para construir essa torre? Porque caso contrário, se ele de repente conseguir construir os alicerces, mas não conseguir terminar a construção da torre, o que vai acontecer com ele? Vai virar uma piada entre aqueles que o conheceram. E o rei que quer guerrear, que quer invadir um outro país e tem 10.000 soldados, se o outro país tem 20.000 soldados, ele vai ter que avaliar muito bem se o seu poderio bélico
é bom o suficiente. Caso contrário, antes de chegar na batalha, ele vai ter que enviar alguém para negociar acordo de paz. E provavelmente não vai ser um acordo rentável para o rei e para o seu país. E aí Jesus arremata: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Tudo o que tem. E aí, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, qual é o custo do discipulado? Qual é o custo em seguirmos Jesus? É um alto custo ou é um baixo custo? Avalie você. Será que aquela multidão, ao ouvir estas palavras de Jesus, continuou seguindo ele? Ora, nós sabemos como Jesus vai completar a sua missão. Sozinho. Nem mesmo seus discípulos continuaram ao seu lado, porque não deram conta do alto custo. É claro que depois grande parte se arrependeu. É claro que depois Deus conseguiu por meio deles realizar grandes façanhas. E aqui estamos nós, graças também ao empenho destes discípulos, destes apóstolos que ficaram. Mas naquele primeiro momento ninguém ficou. Ninguém aguentou o alto custo de ser seguidor de Cristo. Por isso, deixa eu falar algo aqui para vocês mais uma vez. Se um pregador disser que vocês podem contribuir 0,00001% para a própria salvação, não se engane. Este pregador está equivocado ou está enganando vocês. Ninguém pode contribuir em nada para a sua própria salvação. Mas se um pregador disser a vocês que seguir Jesus é fácil, que não exigirá sacrifícios e que não há um custo nisso, ele também estará enganando vocês e se esquecendo desse texto onde Jesus diz: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem. A questão é, em que sentido Jesus falou isso? Como assim nós precisamos deixar tudo que nós temos para seguirmos Jesus? Jesus está exigindo que todas as pessoas abandonem seus empregos. Jesus está exigindo que todas as pessoas abandonem seus lares, suas famílias e saiam por aí com a roupa do corpo, pregando o evangelho. É isso o que Jesus está exigindo de nós? É este o custo do discipulado? Talvez muitos pensem deste modo, mas estarão interpretando de uma maneira equivocada este texto. Estarão levando este texto ao pé da letra. Jesus não quis dizer isto. Jesus utilizou um recurso do exagero, da hipérbole, para alertar os seus ouvintes que estavam ávidos por comida, por cura, por milagres, que era necessário que antes que eles se constituíssem como seguidores de Cristo, era necessário que eles abandonassem as coisas que impediam eles de fato seguirem Jesus, não simplesmente pelas suas necessidades, mas pelo motivo certo. O que Jesus está querendo dizer é que tudo o que nos atrapalha nesta vida e neste mundo para segui-lo, tudo que nos afasta dele e que dificulta o nosso discipulado, tudo isso deve ser deixado. E o que seria isso, pastor?
Seriam vícios? Seriam pecados? Seria o fato de nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar? Sim. Todos estes são exemplos válidos. Mas não só. Se analisarmos os textos de Lucas 14, Lucas 15, nós veremos que Jesus está combatendo um grande mal da humanidade. Lá em Lucas 14, houve um conflito para saberem quem era o maior. Hein? Quem era o maior entre os discípulos? Quem era o maior no reino de Deus? Não é assim? Se nós olharmos bem lá, Jesus está falando da humildade, Jesus está falando da hospitalidade, e Jesus fala, se vocês lembrarem de alguns domingos atrás, dos textos dos evangelhos, de que se nós queremos um grande lugar de destaque, é melhor nós procurarmos o pior dos lugares, o lugar lá mais afastado, e não querermos merecer algo ou sermos reconhecidos, melhor dizendo. Depois, lá em Lucas 15, Jesus vai falar a respeito de 3 parábolas: da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, do filho pródigo. O detalhe é, para quem Jesus conta essas parábolas? Para fariseus, mestres da lei, pessoas que se achavam merecedoras da salvação pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, e isso precisava ser deixado por aquelas pessoas, porque isso atrapalhava elas para seguirem Jesus. Meus amados, seguir Jesus significará abandonar muitas coisas. Abandonar vícios e pecados, abandonar a autojustiça, abandonar a mentalidade de qualquer possibilidade de sermos bons e merecermos a nossa própria salvação. E engana-se muito quem pensa que isso é fácil. Não é. A nossa natureza está impregnada de autojustificação. No fundo, nós não desejamos a ajuda de ninguém. Ninguém quer ser dependente de ninguém. Queremos ser autossuficientes. A nossa natureza reclamará e lutará com todas as forças para não nos desapegarmos daquilo que nos afasta de Deus. Mas aos poucos, com o auxílio do Espírito Santo, por meio da palavra e dos sacramentos, nós somos levados ao desapego de tudo aquilo que nos atrapalha para seguir Jesus. E quando finalmente isso ocorrer, ainda que não ocorra de uma forma definitiva e plena, nós notaremos 2 coisas. A primeira, que aquilo que parecia ser tão penoso e difícil de largarmos, não tinha o valor que atribuíamos, pois nada se compara ao amor de Deus por nós. E segundo, Jesus não deseja que larguemos tudo por mero capricho, mas porque Ele sabe que quando colocamos em primeiro lugar o discipulado, o seu reino, a nossa vida é muito melhor. E nós teremos condições de seguir, de fato, a nossa primeira vocação, a nossa maior vocação. O que é vocação? Vocação é o chamado que nós temos. E todos nós temos várias vocações, temos vários chamados. Nós temos o nosso chamado como profissionais, naquilo que atuamos, temos o nosso chamado como chefes de família, como filhos, como pais, como marido, como esposa, temos o nosso chamado como cidadãos, e assim por diante. Mas o nosso primeiro chamado não é nenhum desses. Nosso maior chamado, nossa principal vocação é sermos sal. É isso que Jesus fala. Vejam só,
como ele finaliza esse texto: o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Meu amado irmão, minha amada irmã, sabe por que nós ainda estamos aqui? Você sabe por que nós ainda estamos vivos? Para sermos sal. E o que o sal faz? O sal salga. O sal dá sabor. O sal modifica um alimento. Imaginem só vocês aquele churrasco, aquele cheiro de carne. Quem gosta de carne ou quem não é muito da carne, imagine aí a salada ou o alimento que você prefere. Imagine você aquele visual, aquele cheiro, aquele aroma, e aí você está próximo a dar a primeira garfada. E quando dá, o que acontece? Não é nada daquilo que você imaginava. E aí você vai até a pessoa que preparou o alimento e diz: veja só, você não botou sal, tá insosso. E aí a pessoa diz a você: ué, mas eu botei sal. E aí quando vai olhar na embalagem, descobre que o sal estava vencido e por isso não salgava mais. E aí o que essa pessoa vai fazer com aquele sal que estava na embalagem? Ora, se ela botou aquele sal no alimento e não salgou, o que ela vai fazer com aquele sal? Vai jogar fora. Como disse Jesus, não serve nem para esterco. E assim é a nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para sermos sal, para salgarmos. E nós fazemos isso quando nós falamos de Jesus. Nós fazemos isso quando nós agimos com o amor que Jesus nos deu. E se nós não fazemos isso, nós não temos sido sal. E para que serve o sal, se ele não dá sabor? Para nada. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, calcule o custo do discipulado. Deixe tudo aquilo que atrapalha você de ser sal e seja sal. Leve Jesus e a salvação para as outras pessoas. E que Deus possa abençoar a cada um para continuarmos dando sabor, continuarmos salgando o mundo e que mais pessoas sejam salvas em nome de Cristo. Amém. Deixa eu fazer uma oração por você. Querido Deus, amado Pai, abençoe esta pessoa que acompanha este nosso vídeo, desta reflexão, para que sua vida seja restaurada, para que a sua vida seja transformada e que esta pessoa de fato possa seguir o discipulado, possa deixar tudo aquilo que atrapalha ela de seguir Jesus e possa fazer com que ela seja sal, que ela leve o amor, o perdão, a salvação em Cristo Jesus a outras pessoas. Abençoe esta pessoa, o seu lar, a sua família. Abençoe esta semana. E que nós possamos continuar sempre firmes na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu espero que esta reflexão tenha sido de grande proveito para você e que Deus continue abençoando muito a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor, por meio de você, que você seja sal. Grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo.